Toda a Bahia e todo o interior da Bahia. A partir de agora, 32 emissoras estão coligadas conosco, como fazem diariamente, das 8 às 9 da manhã, ligando o norte ao sul, o leste ao oeste da Bahia, desde as grandes cidades aos pequenos rincões deste estado. Todos estão ligados aqui na metrópole. E hoje um dia muito especial para a gente, uma entrevista aqui ao vivo, lado a lado, com esta figura nacional da maior importância, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Bom dia, Mário. O prazer é meu, Mário. O prazer é meu de estar conversando com você, conversando com os ouvintes da Rádio Metrópole e conversando com os ouvintes do teu programa Jornal da Bahia no rádio. E eu sei que é um programa de sucesso aqui na Bahia. Mário, estou à sua disposição e à disposição dos nossos ouvintes para o que der e vier, querido. Presidente, vamos começar aqui pela caravana que está sendo iniciada aqui. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como se dará essa caravana, qual o objetivo dela. Ela está iniciando aqui na Bahia, a caravana. Mário, eu tenho por hábito, não é a primeira caravana que eu faço, eu tenho por hábito tentar de vez em quando fazer uma viagem mais prolongada pelo Brasil, para sentir um pouco como é que está o povo, o que evoluiu, o que não evoluiu, se o povo melhorou, se o povo não melhorou. E dessa vez eu resolvi fazer uma caravana mais prolongada. Eu já tinha feito uma na Bahia, tinha feito a primeira em 92 de Pernambuco a São Paulo. Depois eu fiz uma que passei pela Bahia, quando eu fiz de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro da Bahia, pelo Rio São Francisco. E essa agora eu resolvi não parar, eu resolvi começar aqui na Bahia, da Bahia passar por Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, e terminar no Maranhão, dia 5 de setembro. Depois eu pretendo fazer uma pelo sul do país, uma pelo sudeste, uma pelo centro-oeste e uma, sabe, a chamada Caravana das Águas. Você sai de Manaus, vai de Belém, Santarém, são mais ou menos 15 dias parando em cidades pequenas, para ouvir um pouco o povo, para conversar, saber como é que o povo está se sentindo, como é que o povo está sendo tratado, o que está sendo feito, se ele evoluiu, se não evoluiu, porque de quando em quando nós temos que saber o sentimento do povo brasileiro. É um pouco isso. Eu te prometo que eu vou tentar falar menos e escutar mais nessa caravana para que a gente possa aprender e elaborar propostas de saída para o povo brasileiro que está vivendo um momento difícil. Ontem, Mário, eu quero dizer a você que ontem se fosse um cara que tivesse o coração fraco, eu não sei o que tem acontecido comigo, porque foi muito forte a visita às obras do metrô, o comportamento dos trabalhadores, depois a passagem pelo metrô, ou seja, eu nunca vi tanto carinho, tanto afago, como o povo baiano demonstrou ontem. Depois fizemos o lançamento do Memorial da Democracia, que é contando a história. Nós já temos 3 períodos do memorial, que começa de Getúlio, de 30 até 45, depois de 45 até 63, depois de 64 até o 2000, até 85, e agora nós vamos fazer o período de 2000 a 2010, para contar o período do meu governo. Depois falta completar até 2012, que é para a gente contar a história que normalmente a gente não vê no dia a dia, normalmente a gente não vê nos livros. Então eu quero recontar a história para que o povo saiba que este país já foi melhor, que esse país já foi mais otimista, que o povo desse país já teve mais esperança. Não sei se vocês lembram, em 2008, em Copenhague, o Meirelles e eu, defendendo as Olimpíadas no Rio de Janeiro, nós afirmávamos que o Brasil chegaria nas Olimpíadas sendo a 6ª ou a 5ª economia do mundo. Nós já tínhamos passado a Inglaterra. Sabe, lamentavelmente, de lá para cá houve um retrocesso e o Brasil voltou a ser a 10ª economia do mundo, a 9ª economia do mundo, ou seja, uma demonstração de que é preciso mais carinho e mais amor por esse país para ele voltar a crescer. Então é isso, a caravana, e vamos seguir em frente. Agora, presidente, vamos ver aqui, vamos retroceder um pouquinho. Tem gente que liga para o meu programa, às vezes, e pergunta assim: você não se arrepende de ter largado seu trabalho aqui para ser voluntário na campanha de Lula em 2002?
e de ter votado nele, pedido voto. Eu disse ao contrário, eu tenho o maior orgulho de ter feito isso. Acho que foi um passo importantíssimo que o Brasil viveu, de ter podido eleger, sabe, não uma pessoa da elite, como a gente estava acostumado sempre a eleger, um doutor, etc, etc, e sobretudo dos avanços que o seu governo proporcionou. Eu me lembro que ao sair do seu governo, segundo mandato, o senhor estava com uma popularidade altíssima, uma população feliz, uma redistribuição de renda que nunca tinha existido no Brasil nos últimos tempos, não é? Conseguiu eleger aquela candidata que o senhor escolheu, né, até contra algumas pessoas dentro do seu próprio partido. E, bom, hoje a gente vê o Brasil dividido e cheio de gente raivosa e que baba quando fala no PT e baba quando fala no seu nome. Quando eu faço qualquer tipo de elogio, por exemplo, ao seu trabalho, ao seu caráter, à sua personalidade, vem tudo quanto é lado, você é um vendido, é descarado, é isso e aquilo, para não falar outras coisas pesadas. Como é que se explica isso, presidente? Olha, eu penso que se explica uma certa compreensão do papel de uma parte da elite política, da elite financeira desse país. Veja, eu, pensando bem, Maria, eu acho que essas pessoas todas não tem um empresário de nenhum setor da economia brasileira, eu vou repetir, não tem nenhum empresário de nenhum setor da economia brasileira que não ganhou dinheiro nos 8 anos que eu fui presidente da República. E muito dinheiro. Não tem uma categoria profissional de trabalhadores que não teve aumento real acima da inflação. Não teve um ano que a gente não deu aumento acima da inflação para o salário mínimo. Então, essas pessoas todas, só para você ter ideia, você está lembrado que em 2004 a gente pendurou na frente do Ministério do Comércio e Indústria um caminhão, um container, porque a gente tinha chegado a 100 bilhões no fluxo de comércio exterior. O Brasil tinha exportado 100 bilhões. Depois nós chegamos no final de 2010 a 482 bilhões de dólares, o maior da história do Brasil. Você está lembrado que eu dizia, eu quero um ministro da Indústria e Comércio que seja um camelô. Um cara que bota as coisas do Brasil embaixo do braço e saia pelo mundo vendendo. Sapato, camisa, soja, milho, algodão, carro, avião, o que o Brasil puder vender lá fora. Pois bem, nós vivemos um momento de ouro. Foi um momento em que o PIB cresceu, houve distribuição de renda, houve muita inclusão social nesse país, 44 milhões de pessoas saíram, entraram num padrão de classe média, 36 milhões saíram da pobreza extrema, foram 15 milhões de pessoas atendidas por programa como Luz para Todos, foi o Bolsa Família que atendia praticamente 54 milhões de pessoas, que essas pessoas passaram a comer. Então, eu saí do governo com 87% de boi ótimo, tá? 10% de regular, e 3% de rim péssimo, que deveria ser no comitê do DEM, né? Os 3% de rim péssimo. Pois bem, o que mudou de lá para cá, na verdade? Eu acho que mudou, já na campanha do Aécio, a gente viu o ódio estampado na campanha, coisa que a gente não via nas minhas campanhas. Você não viu ódio na minha disputa com o Serra, você não viu ódio na minha disputa com o Fernando Henrique Cardoso, você não viu ódio em nenhuma campanha que eu perdi as eleições. Fazia parte do jogo democrático, disputava, perdia, me recolhia, me preparava, disputava, perdia. Foram 3 eleições perdidas, você nunca viu eu reclamar. Então eles, quando eu digo eles, é o PSDB, é o DEM, plantaram um ódio na campanha da Dilma que vai levar algum tempo para a gente tirar esse ódio das pessoas. Ou seja, não é possível que um torcedor do Vitória não consiga conviver democraticamente com um torcedor do Bahia. Não é possível. Ou seja, são 2 seres humanos que têm famílias, que trabalham. Olha, se cada um torce por time, acabou o jogo, a amizade volta e estamos aí. Então o Brasil piorou. O Brasil piorou no humor, o Brasil piorou na esperança, o Brasil piorou no PIB, o Brasil piorou nos orçamentos, o Brasil piorou em quase todos os indicadores sociais. As pessoas falam, mas agora a economia vai voltar a crescer, vai voltar a crescer em 2018. Ora, quando a economia voltar a crescer, é como um poço que secou. Quando ele volta a ter água, quantas cabeças de bode, de cara já morreram em volta dele?
Nós já estamos com quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, o que eu peço ao povo brasileiro? Olha, eu acho que está na hora da gente deixar a raiva dentro de casa, ou jogar fora, dar descarga na raiva, dar descarga no ódio, e vamos sair para a rua com um pouco mais de humor, com um pouco mais de crença, com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de vontade de pensar as coisas boas, porque se você levanta azedo, vai passar o dia azedo, vai ter azia, vai ficar mal. Se você acorda positivamente, pensando bem, alegre, sabe, achando que vai melhorar, as coisas são melhores. Então é o seguinte, eu sou do jeito que eu sou, eu já provei o que é possível fazer para esse país. Aliás, uma coisa que eu tenho de orgulho é o seguinte, eu provei que o pobre nesse país não é problema. O pobre é a solução quando você o inclui no mercado. Mas Dilma, então, escolher Dilma, então, teria sido seu erro? Não, deixa eu te contar uma coisa, Mário. Porque foi a partir do governo. Não, mas vamos ver uma coisa. Vamos separar a relação política da Dilma, que dizem que ela não gostava de político, do trabalho gerencial da Dilma. Em dezembro de 2014, Mário, é importante a gente não perder de vista isso para a história. Em dezembro de 2014, depois da Dilma ter ganho as eleições do Aécio, o Brasil tinha 4,5% de desemprego. É o menor índice da história deste país. 4% de desemprego, Mário, é padrão Suécia, é padrão Dinamarca, é padrão Suíça. E o que foi então que desabou? Veja, o que desabou, veja. Para que a Dilma continuasse pagando todos os benefícios, subsidiando Minha Casa Minha Vida, que hoje tem gente que é contra subsidiar a casa, acontece, Mário Quedes, que você pode pagar uma prestação da casa, você pode pagar a prestação do apartamento, mas as pessoas que ganhavam o salário mínimo, as pessoas não tinham como pagar 300 ou 400 reais de prestação. Então era preciso subsidiar. Está dito na Constituição que todo mundo tem direito de morar, de estudar, de comer, de trabalhar. O que a Dilma fez? A Dilma, para continuar garantindo os benefícios sociais e garantir o crescimento do emprego, a Dilma fez muita desoneração. Muita, foram 547 bilhões de reais ou 528 bilhões de reais de desoneração, ou seja, dinheiro que ela deixou de arrecadar, deixou na mão do empresariado. Ninguém fala isso. Aliás, eu vi até uma manchete no dia desse no jornal que diz: Bolsa Empresário foi maior do que a Bolsa de Inclusão. Porque os empresários tiveram isenção fiscal, tiveram desoneração e ninguém agradece. Ninguém agradece. E quando a Dilma percebeu, estava entrando menos dinheiro e saindo mais dinheiro. A capacidade de arrecadação do Estado estava menor. O que ela fez? Ela preparou uma reforma. Ela mandou essa reforma para o Congresso. O que aconteceu? O Eduardo Cunha não colocou para votar. Veja a diferença. Quando o Fernando Henrique Cardoso quebrou o Brasil em 1999, você sabe disso, 3 vezes o Brasil foi quebrado, o Fernando Henrique Cardoso fez uma proposta de reforma. O presidente da Câmara era o Temer. O que o Temer fez? Colocou para votar. Em 6 meses tinha votado a reforma do Fernando Henrique Cardoso. O Cunha não votou. E não deu para a Dilma fazer o ajuste que era preciso ser feito no Brasil para retomar o crescimento. Essa é a razão pela qual a coisa desandou. Tá? Mas o dado concreto é que até o dia 31 de dezembro de 2014, quando terminou o primeiro mandato da Dilma, a economia brasileira não estava crescendo, mas o emprego estava extraordinariamente bem, os salários estavam aumentando e o salário mínimo continuou aumentando. Agora, presidente, o senhor não acha que havia... Deixa eu te dar mais um dado, Mário, só para não esquecer esse dado. É importante lembrar ao povo, veja, agora estão tentando jogar a culpa de tudo no Brasil em cima da Previdência. Né? E quero fazer com que o povo se aposente no túmulo. Veja, de 2004 a 2014, a Previdência brasileira foi superavitária. Por quê? Porque cresceu 22 milhões de empregos, porque nós formalizamos 6 milhões de microempreendedorismo individual. Ou seja, na sociedade formalizada, com aumento de salário e com geração de emprego, o que aconteceu? A Previdência arrecadou mais e foi superavitária. Na medida que você tem muito desemprego, reduz o salário, a Previdência é deficitária. Não dá para jogar culpa em cima do trabalhador. Agora, em 2014, houve um movimento, inclusive dentro do seu partido, para que o candidato fosse o senhor. E Dilma completava lá os 4 anos, interregno, voltava Lula.
Primeiro, com um conhecimento muito mais profundo do Brasil. Segundo, com uma capacidade de articulação política. A gente não pode negar que a presidente Dilma não só não gostava, como não exercitava, e muitas vezes se cercou de pessoas que também não gostavam. Então, ali talvez a história fosse bem diferente se fosse um líder, não é, testado, que conhece o Brasil. O senhor fala do Brasil assim como se estivesse falando de sua casa. Conhece isso, sabe aquilo, o número aqui, tudo, não está lendo papel nenhum. Eu sei porque nos conhecemos há tanto tempo, eu vejo isso. Então, não teria sido o natural a sua volta em 2014? Olha, para muita gente do PT, sim. Havia até um movimento Volta Lula, e que eu chamei o pessoal à responsabilidade. Veja, a Dilma não pediu para ser candidata a presidenta. Eu a indiquei, porque ela foi minha ministra de Minas e Energia, depois foi minha ministra chefe da Casa Civil. Ela demonstrou uma competência extraordinária na área como gestora. E na medida que eu fui escolher um presidente, eu falei, bom, eu acho que a Dilma, se ela aprender um pouco o jogo da cintura na política, com a capacidade gerencial que ela tem, ela vai ser uma presidenta excepcional. Do ponto de vista gerencial, ela fez muita coisa. Do ponto de vista político, todo mundo se queixa da Dilma. Pois bem, eu não sei se ela sozinha tem culpa, ou quem tem culpa junto com ela, se não é a própria classe política. Mas aí eu cheguei no encontro que tinha em São Paulo, e eu disse para os companheiros que o PT já tinha candidata. A candidata era a Dilma, porque não tinha sentido eu tentar tomar o mandato da Dilma, o direito dela ser candidata. Se ela tivesse me procurado e falado, olha, Lula, eu acho que cumpri o mandato, se você quiser voltar, sabe, eu acho bom. Ela não procurou, não conversou, eu intuí que ela queria ser candidata à reeleição, e o meu papel era ajudá-la. E ajudei. Eu, sinceramente, Mário, não me arrependo, não. A Dilma é uma pessoa excepcional. Acho que ela cometeu equívoco porque a capacidade de ouvir, sabe, às vezes é maior do que... para um político, ele tem capacidade de ouvir, ele tem capacidade de, às vezes, dizer que não tem certeza, que não sabe de uma coisa, que é preciso conversar um pouco mais, ajuda. Eu, por exemplo, Mário, nunca tomo uma decisão em coisas graves na hora. De repente, ou seja, eu tenho que colocar minha cabeça no travesseiro e pensar o seguinte, o que eu posso fazer para fazer melhor? E aí eu tomo a decisão. Eu costumo ouvir pessoas, eu costumo telefonar, olha, ô Mário, o que você acha disso? Ô fulano, o que você acha daquilo? Se fizer assim, o que você acha? Se fizer assado. Aí quando eu tenho, sabe, uns 5 ou 6 palpites, aí eu tomo a minha decisão tranquila. Eu nunca abro uma reunião falando. Toda reunião que eu faço, eu tenho que ouvir todo mundo. Quando todo mundo fala, eu falo e nunca tomo a decisão na hora. Eu levo para tomar minha decisão depois de, sabe, como diria a Marina, depois de processar na minha cabeça todas as informações que eu recebi, pesar uma contra a outra e eu tomo decisão. Então eu acho que eu gostaria de ter até ajudado mais a Dilma, mas acontece que quando você é um ex-presidente, você tem que tomar o seu lugar, não atrapalhar quem está governando. Claro, mas o senhor mesmo insistiu algumas vezes em colocar Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda. E ela não aceitou. Pois é, querida, pois é, porque é uma coisa tão dela, isso é como os técnicos de futebol. Às vezes você está aqui como torcedor do Bahia, achando que o técnico tem que colocar tal centroavante, tal meia, ou tal médio volante, e o técnico coloca outro. Por quê? Porque na lógica do técnico, o bom é o que ele colocou, não é o que você queria que ele colocasse, o que a torcida quer que ele coloque. Mas o senhor não era um mero Deixa eu te contar por quê, mas eu era um técnico fora. Sim, mas um técnico com experiência... Mas eu era um técnico sem contrato. Você acha que o Tite vai receber conselho dos outros técnicos da seleção brasileira? Não vai. Então, deixa eu te falar, por que eu achava que a Dilma deveria ter o Meirelles? Eu conheço bem o Meirelles. O Meirelles é um homem de mercado. Tá? O Meirelles, quando aceitou ser meu ministro, ser meu presidente do Banco Central, ele tinha sido o deputado federal mais votado pelo PSDB
de Goiás. Eu me lembro disso. E Ele renunciou. Eu o convenci, na verdade eu não, o Aloysio Mercadante e o Palocci em Nova York o convenceram a aceitar, ele aceitou. E eu devo muita gratidão a ele, muita, pela lealdade com que ele se comportou durante 8 anos que trabalhou comigo. E eu dizia para a Dilma, ô Dilma, o que o Meirelles precisa para tomar as decisões corretas é de debate, é de orientação. Se a presidenta ou o presidente orientar, eu desejo tal linha de comportamento, eu preciso tal linha de política econômica, ele vai cumprir. E por que eu queria o Meirelles? Porque o Meirelles era um homem que tinha confiança no mercado e tinha saído testado positivamente no meu governo. Mas aí, não sei porquê, ela escolheu o Levi, e aí eu me curvei à titularidade do técnico Dilma, que escolheu o Levi para colocar de centroavante e não deu certo. Agora, o que está acontecendo com o Meirelles? Você está vendo o governo não tem um rumo. O governo não tem um rumo. Você veja, de um lado, você tem a Lava Jato dizendo não, a indicação política é errada, a indicação política é equivocada, porque o Lula indicou Mário Quet para presidente da Petrobras, porque o Lula indicou não sei quem, foi indicação política. E você está vendo nos jornais hoje o PSDB colocando uma espada na cabeça do Temer, querendo mais cargos para poder ajudar o Temer. Você vê o DEM cada vez colocar uma espada para querer mais cargos. Isso está sendo feito agora, coisa que nós não fazíamos. Eu sinceramente, Mário, acho que o Meirelles teria contribuído com a Dilma. Teria contribuído. Obviamente que depende da equipe que ele fosse montar também. Tem dia que eu deito, o Mário, coloca a cabeça no travesseiro e eu fico amargurado de ver o Brasil, que estava tão feliz, que estava tão bem, que estava tão acreditado no mundo. O Brasil era protagonista internacional. O Brasil era levado em conta pelos Estados Unidos, era levado em conta pela China, era levado em conta pela Índia, era levado em conta pela Europa inteira, sabe? Eu lembro dos encontros com Chirac, com Sarkozy, com Gordon Brown, com Tony Blair, com Bush, com Obama. O Brasil estava na onda. O Brasil estava, sabe? De repente tudo isso foi jogado fora. Agora, presidente, vamos entrar na história do Petrolão. O senhor acha que o PT cometeu pecados sérios no Petrolão? E depois vamos entrar na sua história aí com o Sérgio Moro. Deixa eu contar uma história. Eu até não quero falar muito desse caso, porque eu tenho um depoimento, dia 13, e eu vou voltar para São Paulo para prestar um depoimento em Curitiba. Veja, qual é a minha tese? A minha tese é que o Ministério Público, e quando eu falar Ministério Público, eu estou falando do Ministério Público que está na força-tarefa da Lava Jato, porque a instituição é muito séria, e eu ajudei a contribuir à autonomia da Constituição. O que aconteceu? Tanto o pessoal da Lava Jato de Curitiba, do Ministério Público, da Polícia Federal, construíram uma mentira. Qual era a mentira? A mentira é o seguinte, é que o PT era uma organização criminosa. O PT foi criado para ser a nave-mãe. O PT era a nave-mãe. Então o PT era uma organização criminosa e o Lula, como era a pessoa mais famosa da organização criminosa, era o chefe. Portanto, tudo que o Lula fez no governo, porque o que está em julgamento não é o Lula, é o meu governo. Tudo que o Lula fez no governo foi para roubar. Tá? Essa tese não se sustenta. Então, qual é a minha preocupação? É que essa gente não tem como sair das mentiras que eles contaram. Veja, eles disseram que eu tinha um apartamento de triplex. Sabe? Está provado na própria sentença do Moro que o apartamento não é meu. Ele disse que o apartamento não é meu. Mas eu fui condenado. Porque se eu não fosse condenado, como é que ele ia se explicar para a Globo? Como é que ele ia se explicar para o Jornal Nacional? Tá? Agora tem um outro terreno que está sendo discutido, que é o terreno do Instituto. Sabe? Um terreno onde seguia fazer um terreno em que eu fui lá uma vez, a convite do presidente do meu instituto, que me comunicou o seguinte, ó, esse terreno aqui está sendo oferecido para a gente comprar, mas nós não vamos comprar esse terreno porque eu vou pedir um para a prefeitura. Sabe? Não quis o terreno, pediu para a prefeitura, o Kassab mandou um projeto para a Câmara, aprovou um projeto para dar um terreno para nós na Cracolândia. O Ministério Público entrou com um processo contra o terreno dado pela Prefeitura e agora estão dizendo que nós temos que pagar por um terreno que não é nosso.
Ou seja, veja, se repete a história do triplex. Tá? Então eu quero saber como é que vai provar. Um terreno que o Mário Queto disse que ia me dar, mas não me deu. Sabe, um terreno que o Mário Queto queria vender, mas eu não comprei. Olha, qual é o crime que o Instituto cometeu? Mas está lá o processo, eu vou prestar depoimento dia 13. E tem outros. Vai vir a chácara. Sabe? Tem outro da chácara, quer dizer, eles sabem que já investigaram que a chácara tem dono, eles sabem que o dinheiro da chácara tem origem, eles sabem, sabe? Mas como eles já disseram que era meu, e já deu no Jornal Nacional que era meu, eles não têm como sair. Eu acho que a maior dúvida deles hoje é como sair da encalacrada que nós nos metemos. Então, qual é a minha tese? A única coisa que eu tenho, mas é o seguinte, se eles estão lidando com um político que roubaram, se eles estão lidando com um político que corromperam, é problema deles. Comigo é o seguinte, eles têm que provar. A minha inocência eu já provei, eu quero que eles provem a minha culpa. A minha inocência eu já provei no projeto. Aliás, a única pessoa que levou prova lá fui eu, da minha inocência. Eu estou esperando que eles levem uma prova da minha culpa. Então, você não tem muito o que fazer. Sabe, se... Eu estou compreendendo hoje mais tranquilo que aquela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba está se transformando num partido político. Ou seja, eles são obrigados a subsidiar determinados setores da imprensa de informação todo dia. A imprensa é obrigada a mantê-los em ação todo dia, porque a denúncia já faz parte da grade das televisões. Hoje, a grade da Lava Jato para a Globo é tão importante quanto a grade da novela. Então, veja, eles vão ter que se explicar para a sociedade. Vai ser esse ano, não sei. Vai ser daqui a 3 anos, não sei. Mas vão se explicar. Eu quero estar vivo e você está vivo, Mário, para a gente ver qual é a explicação que eles vão dar. Por que essa sacanagem toda comigo? Agora, se houver uma condenação na segunda instância, que inclusive impossibilitaria a sua candidatura? Segundo alguns articulistas políticos, gente importante, o objetivo é esse. Porque se eles não fizerem isso, o golpe não fecha. Veja, deram um golpe. Tá? Colocaram o Temer na presidência da República, dizendo para o povo que o Temer ia salvar o Brasil. O Brasil afundou. Sabe? O Brasil não tem credibilidade política, não tem credibilidade econômica. O Brasil está sem rumo. Todo dia anuncia um corte, todo dia anuncia um corte, todo dia. E o corte é sempre em cima do trabalhador. Então, o Lula voltar em 2018, eu fico pensando, para que esse golpe então? Porque se eu votar em 2018, eu vou votar mais forte. Eu vou votar mais sabido. E eles sabem que eu sou capaz de montar uma equipe, de envolver a sociedade brasileira, de conversar com a classe política, de conversar com os trabalhadores, com mulheres e com homens e resolver o problema desse país. Eles sabem. Eles sabem que eu sou capaz de reconquistar a credibilidade desse país junto à sociedade brasileira. Não é o Lula, não, é o povo brasileiro, que precisa ser chamado outra vez a participar. Eu quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que pensa a CUT, o que pensa o Movimento Sem Terra, o que pensa os empresários ruralistas, o que pensa o grande empresário, o que pensa o médio empresário, o que pensa o microempreendedor. Eu quero conversar com a sociedade para consertar esse país. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa do coração, velho. Para a gente consertar esse país é preciso voltar o povo a participar do mercado. E eu vou te contar, um país do tamanho do Brasil, se esses caras ficarem só cortando, parece um canavial o Brasil, cortando, não. Uma hora tem que parar. E se eu confio no que eu estou fazendo, eu falo para o povo brasileiro, olha, só tem um jeito da gente diminuir a diferença PIB-dívida interna. É fazer o PIB crescer. Para fazer o PIB crescer, eu tenho que ter investimento. Para ter investimento, eu tenho ou que ter dinheiro de fora ou que ter dinheiro de dentro. Ora, se eu acredito no meu governo, ao invés de ficar cortando, eu prefiro anunciar para a sociedade que eu vou pegar, 100 bilhões da nossa reserva, eu vou pegar 300 bilhões do compulsório e vou investir só em obras de infraestrutura, nenhum centavo no custeio, para esse país voltar a crescer. Quando esse país voltar a crescer e começar a gerar emprego, vai diminuir a relação dívida-PIB,
o povo vai começar a ganhar dinheiro, o povo vai na loja comprar, a loja vai encomendar a fábrica vai contratar um emprego, vai produzir mais uma peça, que vai vender para a loja, que vai ter mais um emprego. Ou seja, você ligou a roda gigante do desenvolvimento. E aí o país começa a dar certo. Agora, um dos argumentos que se usa também é o seguinte: a presidente do PT recentemente apoiou a ditadura lá fracassada, inclusive, né, porque você está vendo o desemprego enorme, as pessoas fugindo, não tem comida, não tem nada da Venezuela. Aí diz, Lula quer instituir a Venezuela, como estava ligado à Bolívia, ligada a Cuba, etc., etc., a esquerdização do país. E aí, presidente? Mário, qualquer imbecil pode falar isso de qualquer outra pessoa, mas de mim não pode falar. Porque eu já governei esse país. Já governei no tempo do Chaves. Já governei quando o Fidel era vivo. E se tem uma pessoa que é amante da democracia, sou eu. Por que eu sou contra a ingerência dos Estados Unidos na Venezuela? É porque eu defendo a autodeterminação dos povos. Quem tem que decidir as coisas do Brasil é o Brasil. Os americanos decidam a deles. Os chineses decidam a deles. A França decide o problema dele. Nós aqui no Brasil temos que ter autoridade moral e política para decidir o nosso problema. Eu posso não concordar com a Venezuela. Eu posso não concordar com a política econômica que está em inflação mais de 100%, que tem desabastecimento. Eu posso não concordar. Olha, mas é um problema deles, não é meu. Não é meu. Você gostaria de ser presidente do Brasil e o presidente da Venezuela ficar dando palpite sobre você toda hora? Os americanos ficam dando palpite toda hora? O presidente do Twitter, porque ele só sabe twittar. Ou seja, então o Trump resolve o problema do povo americano e não venha perturbar na América Latina, que aqui nós não queremos guerra, aqui nós queremos paz. Meu filho, lembre-se que eu governei esse país, junto com o Chaves, com o Kirchner, no momento em que a América do Sul viveu o seu melhor tempo de crescimento econômico e o seu melhor tempo de paz. Você está lembrado que quando eu entrei, 21 de janeiro de 2003, eu tinha 21 dias de presidente da República. O Chaves estava num conflito com os Estados Unidos e estava num conflito com a Colômbia. Eu nem bem conheci o Chaves. Encontrei com ele em Quito. Eu falei, Chaves, eu queria fazer uma sugestão para você para resolver esse teu problema de conflito. Eu vou propor para você aceitar criar um grupo de amigos da Venezuela. Era Brasil, ele concordou. Era Brasil, era Argentina, eu não sei se era França ou Canadá ou México. Indiquei a Espanha e os Estados Unidos. Isso era umas 8 horas da noite, o Chaves foi embora para Nova York. Fidel ficou ensandecido, ficou nervoso, porque, companheiro Lula, a indicação dos Estados Unidos e da Espanha é entregar a Venezuela para o imperialismo. Eu falei, ô Fidel, por que eu tenho que indicar os Estados Unidos e a Espanha? Primeiro porque a Espanha foi o primeiro país a aceitar o golpismo, aquele empresário que deu o golpe. Então o Aznar tem credibilidade na direita da Venezuela. E por que os Estados Unidos? Porque o Chaves disse que foi ele que deu o golpe, que ele também tem confiança do setor que é contra o Chaves. Ora, nós criamos um grupo de amigos, o Chaves estava em Nova York, chamei o Chaves para ele vir ao Brasil, ele veio num domingo, Celso Amorim, Marco Aurélio e eu sentamos com o Chaves uma tarde inteira e conseguimos convencer o Chaves de que era importante o grupo de amigos. Foi fantástico. Colin Powell ajudou muito. Ajudou muito o Colin Powell. Ele era o secretário de Estado dos Estados Unidos. A Fundação Jimmy Carter ajudou muito. Sabe? E nós conseguimos fazer o referendo na Venezuela tranquilo, o Chávez ganhou, maravilhoso. Tanto é que o candidato da oposição, Capriles, utilizava na campanha dele, eu sou o Lula da Venezuela. Isso Capriles. Tá? Depois eu dei um azar porque eu gravei para o Chaves da televisão e o Chaves utilizou muito Lula, e aí o Capriles não pode mais dizer. Então, nessa crise da Venezuela, o Trump, ao invés de ficar blefando, ele deveria propor um grupo de amigos para encontrar, não amigo do Maduro, amigo da democracia, amigo da paz. Trump é completamente mas esse é o mundo. Então, agora, presidente, o pessoal está pedindo para acabar. Eu tenho mais uma pergunta aqui para lhe fazer. O seguinte, por que aqui na Bahia se fala assim, não sei se o senhor está acostumado a ouvir, por que o João Dória tomou essa assinatura com o senhor?
a vida dele, eu até entrevistei ele semana passada, que ele veio aqui receber um título de cidadão, recebeu uma ovada também, e depois saiu até brincando com isso. Ele tem um ódio assim seu, diz que é uma coisa antiga. Não pode ser antiga porque eu não o conheço. Eu não o conheço. Esse homem, ele saiu do nada para ser presidente da empresa de turismo, sabe? Depois ele teve um programa num canal de televisão que eu não sei qual, porque eu também não assistia, mas eu sabia que tinha, e virou um empresário. Mas hoje ele se considera um dos grandes líderes e candidato a presidente da República. Mas é importante ser. O maior prazer que ele diz que tem é participar de uma campanha. O maior prazer que eu queria ter dele é que ele governasse São Paulo. Eu só gostaria que ele cumprisse com São Paulo tudo que ele falou, só isso. Até porque ele vai ter que primeiro provar se ele tem competência para governar, porque é muito fácil falar, eu sou gestor. Uma coisa é você gerar uma quitanda, outra coisa é você gerar uma cidade, ou gerar um estado, ou gerar um país. Então, é o seguinte, querido, ele faz tipo. Ele é um cara que, como se fosse um cara de novela, ele tem um papel a cumprir. E o papel dele é o seguinte, bom, eu vou atacar o Mascherano no Barcelona, eu vou atacar o Messi. Ele vai no Messi. Depois ele vai no Luiz Vale. Eu vou atacar o Sérgio Ramos, eu vou atacar, sabe, o melhor jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Então é o seguinte, ele pega as pesquisas. E é isso, Mário, que deixa as pessoas doentes. Porque, veja, eu estou apanhando que nem cachorro vira-lata, bicho. Eu estou apanhando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, no Jornal da 5, no Jornal da 6, no Jornal da 7, no Jornal... Espero que você não me critique todo dia, pelo menos uma vez me dê uma colher de chá, porra. É o seguinte, e quando esses caras fazem uma pesquisa, sabe, eu estou na frente. Eu estou na frente na espontânea, eu estou na frente na estimulada, eu ganho no primeiro turno, eu ganho no segundo turno, eu ganho de todo mundo junto, eu ganho de todo mundo separado e falar que diabo é esse Lula, vamos matar. E se empatarem sua candidatura, quem será o candidato do PT? Aí é outra história, filho. Aí eu volto a ser técnico de futebol, só na hora que entrar em campo é que eu falo. O dado concreto é o seguinte, se eu for candidato, serei candidato para ganhar, se Deus quiser, com a ajuda do povo baiano, você sabe que aqui esse povo tem um carinho por mim. Eu sei. Eu acho que na outra encarnação eu era baiano. Todas as eleições. Acho que na outra encarnação eu era baiano. Então, eu tenho um carinho muito grande do povo aqui. Então, se eu for candidato, eu tenho muita possibilidade de ganhar. Se não for candidato, eu serei um cabo eleitoral mais valioso desse país. Sabe? Estarei assim, como o Neymar está por Paris Saint-Germain, eu vou estar aqui na eleição de 2018. Então, eu estou muito tranquilo, eu estou com a consciência tranquila, eu tenho consciência do que eu fiz nesse país, tenho consciência do que precisa ser feito nesse país. Eu olho, Mário, nos teus olhos, como se estivesse olhando nos olhos da minha bisneta para dizer para a senhora, eu sou capaz de unificar o povo brasileiro e a gente recuperar esse país. Sem nenhuma bravata, conversando muito. Porque, veja, Mário, eu tenho uma experiência de vida. No meu período de governo foi o momento que houve menos desnutrição nesse país, menos mortalidade infantil, mais investimento em ciência e tecnologia, mais investimento no ensino fundamental. É importante lembrar que nós saímos de um orçamento de 19 bilhões na educação para 120 bilhões na educação. É importante lembrar, sabe, que nós fomos o governo que mais fizemos universidade na história desse país, mais escolas técnicas na história desse país. Sabe, eu tenho orgulho de dizer que no meu período de governo foi o momento que mais teve doutores e mestres nas universidades no Nordeste brasileiro, que criamos 173 campos avançados pelo país afora, levando lá para Aquari, Manaus, a quase 600 quilômetros do meio da selva amazônica, universidade. Agora, tanta porrada que o senhor toma não lhe deixa cabisbaixo, não? Porque não há razão de ficar de cabeça baixa, filho. Não há razão. Eu aprendi, esse é o meu pedigree. Eu aprendi com uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. E ela me dizia, meu filho, não baixa a cabeça nunca. Se você baixar a cabeça, eles colocam uma cangaia e você nunca mais levanta a cabeça. E eu aprendi a dar da cabeça. Sua mãe? E a minha mãe, a dona Lindu e a dona Marisa me empurrando todo dia. Então é o seguinte, esses caras têm que aprender. Quando eu digo esses caras, essa elite perversa. Essa elite é tão perversa, Márcio, que eu vou te dizer uma coisa para terminar, estou te cobrando já para terminar o programa. Eu vou te contar uma história para você nunca mais esquecer. Conte. Eu digo sempre, quando Colombo descobriu a América, em 1492, que ele chegou em Santo Domingo,
em 1507. Portanto, 15 anos depois, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. O Peru teve universidade em 1550, a Universidade de São Marcos, que está lá até hoje. 1550 o Peru teve universidade. A Bolívia teve 1640 a primeira universidade. Você sabe quando a Argentina teve a reforma universitária? Em 1918. Você sabe quanto que o nosso querido país teve a primeira universidade? Em 1920. 420 anos depois da descoberta. E sabe por que foi feita a universidade? Porque o rei da Bélgica vinha ao Brasil. E o rei da Bélgica vinha ao Brasil, e o rei, quando visitava um país, tinha que receber títulos de doutor honoris causa. Então, juntaram um monte de faculdade que tinha, criaram a Universidade do Brasil para dar o título de doutor. Não foi nem pensando no povo brasileiro. Então, esse país tem uma elite política que nunca apostou no desenvolvimento do povo. Nunca acreditou que um negro pudesse ser doutor, que uma empregada doméstica pudesse utilizar o perfume que a patroa utiliza na sexta-feira. Nunca. E nós fizemos um crime nesse país, que foi fazer com que o pobre tivesse uma ascensão social. Pudesse comprar seu carrinho, pudesse comer peito de frango sobre coxa, filé contra filé, pudesse comer picanha, sabe? Foi isso que nós fizemos, ou seja, mostramos ao povo que tem um degrau para ele subir a mais. E eles agora estão tirando o degrau desse povo. Pois pode ficar sabendo que eu vou votar, se Deus quiser um dia, ou alguém vai votar. E aqui na Bahia tem bons candidatos, você sabe. Tem? Eu não vou ficar citando o nome, porque... Não dá uma ciumeira. Não vou ficar citando. Mas a gente tem o Wagner, que tem pedigree político como ninguém tem nesse país. Sabe, um cara que acabou com o carlismo aqui 2 vezes, se elegendo no primeiro turno, elegeu o Rui. Você tem o Rui que está indo maravilhosamente bem. Ontem eu vi o carinho do povo com o Rui no metrô. Carinho de gente grande. Você tem o Pimentel em Minas Gerais. Você tem o Camilo no Ceará, você tem o nosso índio, sabe, no estado do Piauí, que é um gênio da política. Então, na hora que for necessário escolher, se eu não puder ser, filho, sabe, nós temos gente para ser, para disputar e para ganhar. Todos com história maravilhosa. Então, por exemplo, agora eu fico sabendo, o cara do DEM entrou com processo, o Lula não vai poder receber o título de doutor honoris causa. Eu fico com pena do vereador. Porque é tão medíocre. Eu também tenho pena. É tão medíocre, sabe? Primeiro porque ele deveria reconhecer, ele deveria me dar um título. Porque ele sabe que ele faz parte de uma elite política desse Estado, que sempre apostou no atraso, e ele deveria agradecer, pô, Lula, você fez a universidade lá, a universidade é o maior percentual de negros estudando no Brasil, é naquela universidade. Ele poderia ir hoje lá beijar meu pé, falar obrigado, Lula, pelo que você fez. Não, ele entrou num processo para me não receber. Eu já estou agraciado por ter feito a universidade. Já recebi o título por conta dos milhares de alunos que estão lá dentro. Cada menino negro aqui na Bahia que recebeu o seu diploma é o meu título. E isso esse vereador não vai apagar, nem nenhum juiz vai apagar. Então, essa mediocridade que está reinando no Brasil, Mário, está empobrecendo o Brasil. E o ódio também. Todo dia que eu vejo o jornal, eu fico triste, porque, pô, eu vivi esse país era a coqueluche do mundo. Você mostrar o passaporte brasileiro em 2008, 2009, 2010, em qualquer lugar do mundo, não se falava mais em Pelé, não se falava mais em Carnaval, era Bolsa Família, era o projeto Bolsa Família, era o projeto Luz para Todo. Acabou pela mediocridade da classe política, pela mediocridade da elite brasileira. Você acredita que Temer tem condições de levar esse governo até 2018? Veja, levar trancos e barrancos assim pode. Eu quero saber se é possível. E é necessário o povo sofrer por causa de um cara que quer chegar ao poder sem ter disputado uma eleição. Ora, o país não comporta isso. A quem interessa é o Temer. Eu pensava que era a Globo. Que deu o golpe da Dilma. Outro dia a Globo tentou derrubá-lo. Porque sabe qual é a agonia da Globo? Não. Ela está procurando um candidato para enfrentar o Lula. Tudo que ela precisa encontrar alguém. Está até vendo na novela qual é o artista mais popular, está vendo se pode lançar não sei quem, sabe? Se o Chicanismo fosse vivo, talvez ela lançasse um dos personagens do Chicanismo. Mas de qualquer forma é o seguinte, essas pessoas vão perceber o seguinte: você é testemunho de que eu estou de bom humor.
Eu falo bravo porque, para ser respeitado, de vez em quando tem que falar bravo. Mas eu estou de bom humor. Estou muito feliz de ter começado a minha caravana pela Bahia. Eu devo muito a esse povo. Eu, sinceramente, não sei quantos políticos na face da terra são tratados com o carinho que eu sou tratado aqui na Bahia há muitos e muito tempo. Então, eu, Mário, estou dizendo para você que estou na luta, querido. Toda vez que você quiser falar com um cara que acredita no Brasil, que é otimista e que tem a certeza de que é possível recuperar a economia desse país, quando você olhar para o mundo e não ver ninguém, me ligue. Que lá em São Bernardo estará um baianinho pernambucano, sabe, que pode dizer como é que a gente resolve o problema desse país. E a palavra é mágica, é, primeiro, credibilidade política. Credibilidade. Quando o político falar, as pessoas têm que acreditar. Segundo, é incluir o povo outra vez. Vamos dar uma chance ao povo de resolver o seu problema. Vamos incluí-lo no mercado. É 10 reais. Você dá 10 reais para um pobre, vira um consumidor. Você dá 10 milhões para um rico, vira uma conta bancária. Então é preciso apenas a gente saber lidar corretamente com o povo. Então, querido, eu quero te agradecer de coração mais uma vez, Mário, pelo carinho que você sempre me trata. Quando você fala mal de mim, não me avisa não, para mim não ficar com problema. Não falo, não então, existe. Mas toda vez que você quiser um cara otimismo para falar, sabe? Nós estamos precisando muito Conte disso. comigo, querido, porque eu tenho crença de que nós vamos recuperar esse país. Presidente, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer conversar. Obrigado. Essa nossa conversa aqui de muitos e muitos anos, quando o senhor ainda era candidato. Nós vamos encerrar a rede antes do intervalo comercial e agradecer a todo o interior da Bahia que nos ouviu nesses 51 minutos conversando com essa figura fantástica aqui. O ciúme já começou. Jacques Wagner é o homem mais ciumento que eu já conheci em minha vida, viu? Está aqui presente. Bom dia, Jacques. Pois é. Mas é o mais bom humor que eu conheço também. Muito bem. Um abraço para vocês todos e seguem aí na Rádio Metrópole, intervalo e continua o programa.